Primeiro, vamos relembrar que sempre que trabalhamos com um arquivo, precisamos de um ponteiro para o tipo file. Nesse nosso caso aqui, o ponteiro arc. Esse ponteiro vai receber o retorno da função fopen, que abre o arquivo teste.txt num formato de abertura R. Nós vimos no vídeo anterior que esse formato indica leitura. Verificamos se o valor armazenado em arc for nulo, significa que houve um erro ao tentar abrir o arquivo e o nosso programa é encerrado retornando -1. Vimos também que sempre precisamos fechar um arquivo para garantir que os dados foram gravados corretamente no arquivo e liberar o acesso a outros programas para o nosso arquivo. Falamos sobre os modos de acesso a um arquivo, modo de leitura, modo de escrita, nós vimos as diferenças do mais aqui e o modo de escrita no final, que é o append. Na aula de hoje queremos ler arquivos do tipo texto, então primeiro precisamos abrir com o fopen usando os modos R ou R+, ou W+. Vamos ver como utilizar a função fscanf. Da mesma forma que o fprintf, a fscanf é muito semelhante com a função de leitura scanf. O primeiro parâmetro é o ponteiro para o arquivo, que foi aberto com a opção de leitura, e o segundo parâmetro é uma string formatada, igual tínhamos no scanf, onde vamos ter aqui um %d indicando que você quer ler um inteiro vindo do arquivo, e você vai armazenar esse %d em uma variável a, por exemplo. Se você quiser ler depois, na sequência, depois de um espaço, um %c, você pode armazenar esse %c, por exemplo, em outra variável, no caso aqui b. Uma característica importante dessa função fscanf é que ela vai retornar um inteiro que indica o número de argumentos lidos com sucesso. Então, se você tiver aqui 1%d, depois 1%c, como nós acabamos de falar, o número de argumentos lidos com sucesso tem que ser 2. Caso contrário, o valor retornado vai ser -1 ou EOF, que é End of File, que indica que chegamos no fim do arquivo ou que houve um erro e não conseguimos ler os dois parâmetros que esperávamos na função fscanf. Vamos fazer aqui um exemplo de leitura de arquivos para ler aquele arquivo hello.txt que tínhamos feito no exemplo anterior. Vamos começar declarando a biblioteca de entrada padrão, stdio, a nossa função principal main. Declaramos aqui o nosso ponteiro para arquivos chamado de arc, e esse ponteiro já vai receber o retorno da função fopen. Eu quero abrir o arquivo hello.txt. Lembrando que aqui eu estou passando o caminho relativo, já que não estou passando o caminho desde a barra, ou no Windows desde o C2 barra e assim por diante. Então, espera-se que esse arquivo hello.txt esteja na mesma pasta do arquivo que vai executar esse programa. O modo de abertura vai ser R, porque eu quero apenas ler o arquivo. Vamos verificar se arc foi lido com sucesso, então pergunto aqui se o arquivo for igual a nulo. Vou usar aquela função perro que discutimos no vídeo anterior. Erro ao abrir o arquivo hello.txt. Dependendo do tamanho do seu programa, é melhor que você já especifique qual é o erro aqui da melhor forma para o usuário conseguir entender a mensagem. E o return 1, vejam que é diferente do return 0, para indicar que houve um erro na nossa função principal. Se a gente consultar aqui o valor que está dentro de hello.txt, é um texto hello file 10. Eu vou então declarar uma string chamada texto, e essa string eu vou colocar como tamanho 100, porque eu acho que aqui tem menos de 100 caracteres. E em seguida eu vou chamar a função fscanf, que recebe como primeiro parâmetro o ponteiro para o arquivo, no nosso caso arc, e agora a string formatada, dizendo que eu quero ler uma string mesmo, um %s, e vou guardar aonde? Vou guardar em texto. Lembrando que texto é o mesmo que endereço da primeira posição do vetor texto. Para a gente verificar se o texto foi lido corretamente, vou usar a nossa função printf e imprimir aqui %s, ou colocar uma setinha para a gente ver, e depois um pula-linha, e vou imprimir o valor que ficou armazenado aqui no nosso vetor de caracteres, na nossa string. E finalmente, devemos sempre fechar o arquivo, fclose arc. Esse é o nosso programa leitura. Vou compilar o programa leitura e executá-lo. Vejam, ele acabou de ler hello
e pulou a linha. Isso porque, da mesma forma que o scanf, quando passamos por %S, lê até encontrar um espaço em branco, um tab ou um /n, o fscanf também vai fazer isso. Então, o nosso arquivo, nós lemos apenas a primeira palavra. Depois tinham mais uma, duas palavras. Podemos fazer mais uma vez aqui essa mesma operação de fscanf. E agora temos hello, depois file, acabamos de ler a segunda palavra. E por fim, a nossa última palavra, 10, duas exclamações. Percebam que a cada chamada da função fscanf, nós lemos uma parte do arquivo e o nosso indicador do arquivo ficou aqui nessa posição, porque ele consumiu até o espaço. Na próxima chamada, que é essa daqui, nós consumimos mais uma vez uma parte do arquivo e o indicador ficou parado aqui. No último exemplo, nós consumimos também a última parte do arquivo. Isso significa que existe uma espécie de ponteiro para a posição em que estamos lendo do arquivo. A primeira posição era essa. Esse ponteiro ficou parado depois do espaço do hello. Na hora que eu fiz o próximo fscanf, lemos a próxima string que estava no nosso arquivo. E o mesmo aconteceu aqui no outro fscanf, para ler a string 10, exclamação, exclamação. Então, como acabamos de ver, existe uma espécie de ponteiro, que vamos chamar de indicador de posição, que quando o arquivo é aberto, esse indicador vai apontar para o início do arquivo. Sempre que nós lermos um dado do arquivo utilizando a função fscanf ou outras funções, o indicador de posição ele é incrementado automaticamente, da mesma forma como nós acabamos de ver. Ele vai para a próxima posição que ainda não foi lida. Quando esse indicador chega no fim do arquivo, a função ela vai retornar o EOF, que é o conhecido fim de arquivo ou end of file. Essa figura aqui ilustra a ideia de que estamos lendo caractere, caractere, caractere. Quando chegamos no último, o que temos é um EOF, que é um valor especial que vai indicar para o nosso programa que aqui é o fim do arquivo. Podemos então reescrever esse nosso programa fazendo um laço. Enquanto a função fscanf não retornar o valor EOF, significa que ela ainda está lendo algum valor do arquivo, ela não chegou na posição final. Vamos ler do arquivo arc e guardar na variável texto. Dentro do nosso laço eu vou imprimir a variável texto. A ideia desse laço é consumir a primeira string, imprime, volta para a verificação do laço. Consome a segunda string, então depois do espaço vai vir uma outra string, imprime, volta para a verificação do laço. Imprime a terceira string, volta para a verificação do laço e chegamos no EOF. Vejam agora essa versão do nosso programa leitura. Foi o mesmo resultado, hello, file e 10. Vou tirar aqui o /n para a gente ver melhor esse programa e vou colocar um /n no final. Agora, hello, file 10, imprimiu as strings que estavam no nosso arquivo, mas aqui a gente não colocou o espaço em branco, então vou colocar aqui no printf um espaço em branco. E esse é o valor que nós tínhamos armazenado no nosso arquivo. Na verdade, tem um detalhe aqui pequeno, né? Que é esse espaço em branco. Eu inseri ele aqui e ele não existe no arquivo. Então, depende do que você vai fazer, você precisa tomar esses pequenos cuidados. Aqui nesse slide nós temos um exemplo desse laço, enquanto o fscanf for diferente de EOF, pegando um caractere por vez. Vamos modificar aqui o nosso fscanf para, ao invés de pegar uma string, pegar um caractere. E eu vou guardar no valor c. Vou declarar aqui uma variável c. Vejam, agora eu estou fazendo o fscanf, guardando na variável c. Aqui falta o e-comercial. E imprimindo a variável c como um caractere. Então, agora eu vou pegar inclusive os espaços em brancos até chegar no EOF. E é o que temos aqui, ó, hello, espaço em branco, file, espaço em branco 10. E também pegamos o /n, porque eu coloquei um /n aqui para imprimir no final. Vou tirá-lo.
E agora sim, porque no nosso arquivo o último caractere era um pula-linha. Lendo com o %C, nós também lemos o pula-linha. Quando a gente estava fazendo com o %S, o /n era ignorado. Como nós comentamos, existem também outras funções para ler de um arquivo. Temos a função fgets e a função fgetc. Em particular, essa função já é conhecida nossa, nós usamos essa função quando queríamos ler uma string inteira, incluindo os espaços em brancos, até o /n. Vocês devem se lembrar que passávamos o endereço da string, o número máximo de bytes que íamos ler dessa string, e depois usávamos aqui, no terceiro parâmetro, o valor de stdin, que é a entrada padrão. Ou seja, aprendemos a usar uma função feita para ler arquivos, para ler valores da entrada padrão, no caso o teclado. Agora, utilizando arquivos, você precisa passar o ponteiro file, que foi aberto com o fopen. Da mesma forma, temos aqui a função getC, que vai pegar de um arquivo apenas um caractere. Essas duas funções retornam o valor de nulo em caso de erro. E a principal diferença para o fscanf é a questão da formatação. Então você não vai poder falar, quero pegar um valor numérico, depois um valor float e outros. O que você vai conseguir no fgets é sempre uma string. E aqui no fgetc, sempre um caractere. Mas a gente não precisa passar esses formatadores quando a gente usa fgetc e fgets. É apenas o ponteiro para string e o número máximo de caracteres, no primeiro caso. E no caso do fgets, ele retorna como um inteiro, isso mesmo, ele retorna como um inteiro o valor do caractere lido do arquivo, que é o arq aqui. E para finalizar, vamos ver algumas funções interessantes para manipulação de arquivos. Nós vamos utilizar essas funções no próximo vídeo, em que vamos construir exemplos completos de leitura e escrita em arquivos do tipo texto. A primeira função que vamos falar é a função rewind. Essa função ela vai retornar o indicador de posição para o início do arquivo. Isso porque se, ao tentar ler mais dados de um arquivo depois de chegar no EOF, nós não conseguimos mais ler porque o indicador de posição já está no final. Isso porque aqui no nosso exemplo, após ler string por string do nosso arquivo e armazenar a nossa string texto, se nós criássemos uma variável c e pedíssemos para ler mais uma vez o valor que está no arquivo, vamos ver o que seria impresso. Não existe valor nenhum na variável c. Eu vou inicializar essa variável aqui com um x. O valor ficou na variável c, significa que o nosso fscanf não retornou valor nenhum. Se a gente perguntar aqui qual é o retorno da função fscanf, o retorno vai ser EOF, mais uma vez, porque chegou no fim do arquivo. Então, a função não executa corretamente e o valor não é gravado na variável c. Vimos aqui que o valor ficou mantido como x, o que significa que não conseguimos ler do arquivo. Se ao invés disso utilizássemos a função rewind, passando aqui o nome do nosso ponteiro para o arquivo, quando executarmos mais uma vez o programa, o que vai ser armazenado na nossa variável c é o h, que é o caractere da primeira posição do nosso arquivo hello.txt. Então o rewind ele rebobina, e é essa a ideia mesmo, o indicador de posição do arquivo para o início do arquivo. E a outra função que nós vamos ver ainda mais em detalhes, mas é a função fseek. Essa função ela vai posicionar o indicador do ponteiro, no nosso caso aqui, no final que a gente está passando essa chave seekEnd. Vamos falar melhor dessa função fseek quando virmos arquivos binário. Por enquanto, o que você precisa saber é que estamos pegando o indicador de posição do arquivo arc e colocando na posição final, passando esse valor aqui seekEnd, 0 e seekEnd. Vamos entender melhor a função fseek depois. Em conjunto com essa função fseek, usamos a função ftel, que vai falar para a gente a posição atual do indicador de posição, ou -1 em caso de erro. Vamos armazenar o retorno da função ftel em uma variável do tipo sizeT, que armazena valores inteiros positivos com até 64 bits. E depois fazemos o rewind, já que quando fazemos o fseek, colocamos o indicador de posição no fim do arquivo.
fazemos o rewind para rebobiná-lo e colocá-lo no início do arquivo. Vamos ver isso no nosso exemplo. Vamos fazer um fseek do arquivo, passando esse parâmetro aqui, seek_end. Nesse exemplo específico, o indicador de posição já estava no fim, porque nós tínhamos aqui o fscanf lendo todas as posições do nosso arquivo. Mas suponha que não tivéssemos executado aqui essas linhas, e agora eu vou chamar a função fseek, que vai colocar o indicador de posição no final. Vou guardar em uma variável do tipo size_t, vou chamar essa variável de size e vou guardar aqui o valor do retorno de ftel, passando o arquivo. A função ftel ela vai dizer para você qual a posição que está o indicador do arquivo. No caso, ele está no final, então ela vai dizer para a gente, como estamos trabalhando com arquivos do tipo texto, cada posição ocupa 1 byte. Ela vai dizer para a gente o número de bytes que temos no nosso arquivo. Eu vou imprimir aqui usando o %d mesmo e falando que o nosso arquivo, quantos bytes ele tem, o valor que está em size, e no final usando a função rewind para rebobinar o nosso arquivo, já que agora você pode querer utilizá-lo. Vou compilar o meu programa mais uma vez e executá-lo. Vemos que o nosso arquivo tem 16 bytes. Eu posso fazer a chamada aqui do ls e olhar aqui o arquivo hello.txt, ele tem mesmo 16 bytes. Se a gente abrir o arquivo, vamos contar aqui o número de caracteres e nós chegamos até também 16 caracteres. Cada caractere ocupa 1 byte, então 16 bytes é o tamanho do nosso arquivo. Então é isso, pessoal. Dúvidas, escrevam no fórum da semana ou nos comentários aqui do vídeo. Até o próximo!